Lá em Salmos 68, 5, fala que Deus ele é pai de órfãos, juiz das viúvas, e ele faz com que os solitários andem em família, né? Eu espero dessa próxima geração que eles abandonem as distrações, que eu acredito que as distrações têm roubado a presença, né? E eu sempre ensino isso para as crianças. Eu disse, busquem o que é do céu, não se distraiam, não mudem o seu olhar, não percam o coração, porque eu sei que o Senhor está derramando algo poderoso. E não vai ser como só nos anos 2000, que chegou, mas passou. Mas eu creio que vai ser algo que vai perdurar. Por quê? Porque nós estamos criando jovens fortes, né? Eu sempre digo assim, se prepare, porque se o avivamento não começar de Caruaru, eu não sei por onde ele vai começar. Porque eu estou criando cinco sacerdotes, homens, posicionados na minha casa, né? E eu digo assim, Senhor, se o Senhor quiser, pode vir. Eu sempre falo, o avivamento vai começar de Caruaru. Aí, ó. Esse irmão é do manto. É a senha. O cachorro sai. Deu boa viagem, não deu? Então. Rapaz. Mas meu irmão, a gente pegou vale não. 1h30 de trânsito, velho. A gente saiu de lá, eram umas 7. Pra ter uma noção, a gente saiu de 7 e chegou agora. E o bairro ficou sem energia. Caramba. Ali em cima. Aí eu fico sem internet aqui. Aí é. E o terreno que desce, vai olhar esse aí? É ali do lado. Ah, macho. Vai, pastor, vai. Bem, Tá bem, graças tá bem? a Deus. Melhor agora. Glória. Outra visita, né? Licença. Entra aí. Não, porque Bob é o menor que eu Eu tenho. amei ele. Eu tenho Ele já veio aqui. o eu pastor amei. Lemão Capa Preta lá atrás, que deu 8 filhotes. Tá tudo ali. Que massa, O velho. pastor Alemão. Oi, você é um fofinho. Eu não gosto, né? Viu, Eu não gente? gosto disso. Dê licença, Manda a dê licença. simplicidade Tudo aí. na paz. Graças a Deus. Oi, prazer, Adri. Aí o já pulou em cima de você. Oi. Ele foi direto pra mim, parecia que ele me conhecia. E a gente não gosta, né, de... Ai, eu amo. Aí tá certo, não gosta disso. E ele tem um terreninho ali atrás. Tu não sabe, tu conhece a Renata é doido. Parece um zinho. É aquela pessoa que foi lá pra frente quando a gente chegou? Ali Ali é a é fêmea. Tu tem um Olha, carro deitadinha no braço. Minha fêmea. É do vizinho ali, o macho. Os dias que botaram o cano d'água aí. Só que o mundo daqui é chato, cara. Na verdade, a gente ia fechar negócio com esse terreno aqui. Só que quando chegou a água da Compesa, ele mudou a mente. Aí disse que agora vai fazer umas piscinas, já construiu os tanques lá atrás. Entendeu? Aí tá plantando umas... Mudou mesmo. Aí só, poxa, eu não quero vender mais não. E outra coisa, o senhor desocupa a casa porque eu quero reformar a casa todinha aí. Que é aquele, o piso aqui, ele é arriado, tá vendo? Ela já pediu. Porra, isso, cara, foi assim, ó. Eu cheguei aqui, é porque aqui a Grécia é o seguinte, choveu, verde, esverdeia tudo. Aí chegou aqui em novembro. Meu irmão, isso aqui era cinza. Você passava nisso aí, era cinza, você não via um verde aqui. Pastor, aí eu disse, cara, mas esse lugar aqui é um lugar de esperança. Aí eu cheguei pro dono aqui, eu disse, meu irmão, aqui dá água. Rapaz, eu tenho um poço ali de 50 metros que deu uma água insalubre, mas se eu cavasse mais de 50 metros, dava uma água boa. Eu disse, eu não cavo, rapaz. Mesmo assim, a minha intenção não tinha nenhuma intenção de cobra disso aqui, mas era de dar esperança a ele. Eu disse, rapaz, imagine aqui o senhor com água, distribuindo água para a comunidade. Na minha visão, eu ia dar de graça, eu não sei a sua, né? Mas imagina, tudo verde aqui, o senhor não ia precisar de água da rua. Imagina aqui o que é que o senhor ia ter. Cara, esse cara deu um brilho no olhar dele. Isso é mesmo, né, irmão? Isso é.
Por isso ela disse que é mais de 40 anos, sem água aqui, a gente mora, nunca teve água, eu nunca pensei nisso. Rapaz, não deu 20 dias. Não, tava. Ele disse, ó irmão, vai chegar água aqui. Eu tenho certeza que tem. Quando foi em janeiro, chegou água. Quando foi em janeiro, ele me pediu aqui. Eu disse, não tem como eu sair não. Em fevereiro não, ele queria que eu saísse em fevereiro, não tem como não. Ele vai, irmão, que eu quero construir aqui aquilo que o senhor me falou. Ah, bandido. Aí ela diz, a gente, Diógenes comprou isso aqui por culpa sua, porque você encheu o coração dele de esperança. Eu disse, mas essa é a nossa função, encher o coração do povo de esperança. Entendeu que... Quando chega a água no ambiente, a esperança dessa galera volta a brotar, irmão. É uma realidade totalmente diferente de seca e quando tem chuva. Então, quando a chuva vem, aquele negócio, a minha esperança, ela começou a renascer. Aí planta feijão, planta milho, começa a criar bicho, aí bota gado, tá entendendo? Então, tudo isso, a chuva, ela gera essa esperança no nordestino. Você pode ir para um lugar mais seco que existir. Quando eles veem esse sinal de chuva, irmão, é a maior alegria. Porque quando a terra molha, a terra é fértil. Tudo que bota nasce. Tá entendendo? E aí galera, tudo bom? Bora, vem macho. Meu casaco. Até eu sair. Ai, solta. E aí, irmão? Como é que você tá? Tá bem, né? Graças a Deus. E aí, craque? Craque do futebol, né? Aí joga futebol aí legal, né? Joga com 40 anos. Deus viu. E 7 anos que a gente tá aqui em Caruaru foi de grandes lutas, né? Grandes percas, mas de grandes vitórias. Nós nunca desistimos, mesmo depois da pandemia, que para muitos era o fim, né? Mas para a gente foi um grande começo também de algo poderoso que o Senhor fez. E a gente desenvolvendo o trabalho com as crianças aqui no Chique Chique. Começamos a orar pelo nosso campo que a gente tinha no bairro. E nós desenvolvemos um projeto muito bom de futebol com elas. Mas construíram uma creche no lugar e a gente ficou sem campo. Hoje, a gente não está conseguindo fazer mais o projeto. Mas, para a glória do Senhor, a chave virou, né? Onde a gente está vivendo uma nova fase em nossas vidas, onde pessoas olharam para Caruaru, olharam para a nossa causa, que é a causa do Senhor, olharam para a nossa casa como uma casa que cumpre os princípios, que cumpre o lugar do Senhor. Irmãos, hoje, se a gente não tivesse igreja, se a gente não tivesse projeto, a gente já estava cumprindo uma missão, que era os nossos filhos. Então, hoje eu digo que a gente está vivendo algo extraordinário no Senhor, onde 7 anos que orávamos para que pessoas fossem despertadas em missões, despertadas em abençoar o reino, não porque elas queriam algo em troca, mas sim porque elas de verdade entenderam que investir em missão é expandir o reino do Senhor. E hoje
Nós estamos vivendo isso na cidade de Caruaru, onde irmãos, amigos estão investindo na causa, na cidade. Hoje a gente vai se tornar um lugar de aprendizado, né, para muitos missionários que vão chegar aqui. Nós vamos ser uma ação social na cidade que vai funcionar, um projeto social que vai funcionar com creche, com futebol para a comunidade, para as crianças. Nós vamos permanecer como igreja local, mas é um sonho que estava engavetado, estava prometido, na verdade, pelo Senhor, e que hoje nós vamos desfrutar através de corações que dispuseram-se de verdade a investir no reino. Segura agora, viu? Sei não, eles Baga o peixe. Chama tua mãe aí. Matheus, você que tá com o chulezinho, Matheus. Ué. E aí, vai, Samar. Dá um sorriso, Samar. Samar. Dá um sorriso, mãezinha. Oi. Ele tá admirado. Dá um sorrisão aí. Agora teu irmão. Olha. Olha. Samar, sério? Tu não é assim, sério. Tá animado? O mais antigo aqui. Você tá sério, amigo? Não é ele, só quando tem. Aqui dá um sorrisinho. Consegui falar. Olha o outro aqui como tá grande. Na frente. A gente precisava muito de um carro aqui na missão, porque a gente faz um projeto com crianças, né? E tem muitas crianças que são de outra comunidade e a gente precisava buscar. E aí Nonato conseguiu com o pastor Daniel aqui. Conseguiu um carro parcelado em 500 vezes, de R$200, eu acho. Um carrinho verde, era eu nem lembro a marca do carro, mas um carrinho verde. E a gente enchia o carro de menino e vinha para a igreja. Levava os meninos, era 12 meninos. A gente botava no carro, a gente ia para os cultos de criança, para as ações. E aí, um dia, teve um irmão na nossa igreja que estava precisando do carro. E aí, o que é que Nonato fez? Aí Nonato conversou com o irmão, aí passou o carro para o irmão de graça, quase de graça. Passou o carro para esse irmão e a gente ficou sem carro. E aí a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro, a convite de uns amigos nossos, para Nonato ir ministrar lá. A gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro. E a gente, chegando lá, a gente ministrou. Aí tem um pastor, amigo nosso, lá da igreja Maranatha Church. Ele fez assim: Nonato, vamos almoçar comigo? Aí a gente foi almoçar lá com ele. E ele fez assim: ó, Deus mandou te dar um carro. Ele tira a chave do carro e diz assim: Nonato, olha aqui, Deus mandou lhe dar. A gente foi muito emocionante, assim, a gente chorou demais, porque eu só via isso na televisão. Né? Só via isso que as pessoas, nos grandes eventos, as pessoas ganhando. E aquilo ali pra gente, assim, foi uma prova real, assim, da fidelidade do Senhor com a nossa necessidade, sabe? E na hora que a gente pegou o carro, a gente veio do Rio de Janeiro pra cá. Eu, ele e Clarice, que a gente tinha ido de ônibus, a gente veio de carro. E no caminho eu sabia que Nonato ia dar esse carro. Eu sabia, eu disse, a gente ganhou. Mas eu só vou esperar o dia em que ele vai dizer assim: amor, Deus mandou dar esse carro para alguém. Para alguém. E eu vim, já tinha esse pensamento, né? Conhecendo ele, eu já tinha esse pensamento. E aí aconteceu da gente chegar à adoção dos meninos, né? E aí o carro que a gente ganhou, que supriu aqui a missão de uma forma extraordinária. A gente se desfez do carro para poder suprir novamente a demanda da chegada dos meninos, comprar a cama, comprar o colchão, comprar as coisas para adaptar os meninos e também para organizar as coisas daqui da igreja que a gente inaugurou em outubro, 12 de outubro, a inauguração aqui da igreja. Mas eu sabia que aquele carro, Nonato ia se desfazer justamente para a missão. E foi isso exatamente desse jeito que ele fez.
Geralmente, a maioria das adoções acontece porque os pais têm a necessidade de ter um filho, né? E aí, geralmente, acontece assim, né? Que os pais querem ter um filho, aí vão em busca da adoção. Só que no nosso caso, foi diferente. A gente já tinha Clarice, já tinha Lorena, né? E a gente viu a necessidade dessas crianças, dos 4, e a gente fez, não, a gente não pode deixar de responder a isso, sabe? A gente não pode deixar de responder, mesmo sendo 4 irmãos, e nós já temos aqui 3 filhos. Na verdade, quando os meninos chegaram, eu descobri que estava grávida, né, de Samar, estava com Clarice e Lorena, e a gente se disponibilizou a isso, a ser essa resposta, né, para os meninos. E é um desafio muito grande, principalmente porque quando são crianças que já são maiores, né? O Arthur chegou com 6 anos, né? Aí tem o Matheus chegou com 4 anos, o Anthony já chegou com 3 anos e Luiz com 1 ano e meio. Ele já vem formado, ele já tem uma base, né? Ele já tem mania, costume, ele já tem gosto, querer. E quando eles chegam, eles precisam se adaptar à nossa casa. Esse foi o primeiro desafio que a gente enfrentou, porque a gente, pronto para dar amor, pronto para abraçar, e aí a gente encontrou essa resistência deles, né, de ser amado. Eles resistiam ao nosso derramar, né? A gente quer amar, a gente quer acolher, quer abraçar, colocar no colo, e eles eram bem resistentes. Aí a gente encontrou muito esse desafio. Mas quando isso foi quebrado, com o passar dos dias, né, vai fazer 2 anos que eles estão com a gente. Com o passar dos dias, quando isso foi quebrado, começou a ser leve. Eu acho que o período mais difícil foi essa adaptação, né? Quando eles começaram a chamar mãe, chamar a gente de pai, entender que eles têm o mesmo direito que Lorena, que Clarice, né? Que Samar, eles têm um lugar, eles são nossos filhos, né? Aí começou a ficar mais leve. A nossa rotina, ela às vezes é bem aleatória, mas eu tento manter uma rotina, não de imposição, mas assim, eu gosto de distribuir assim durante o dia. Eles vão para a escola, aí acorda cedo, vão para a escola, aí eles chegam e à tarde todo mundo tem que tirar um cochilo, porque aí já dá mais tempo para mim organizar as coisas na casa, né? Porque na parte da manhã, quando eles saem, praticamente eu não faço nada. Por quê? Porque eu estou com o Senhor. Eu gosto de manhã sempre dedicar esse momento ao Senhor. E aí tem o neném, Samar, né, que tem 1 aninho, e o Senhor. Então eu me divido nesse momento pela manhã, e aí à tarde, quando eles chegam, que eu vou fazer as coisas na casa. E quando é à noite, a gente tem a dinâmica de vir para o culto, aí arruma todo mundo, tem que começar cedo, começar de 4 da tarde, que é para de 6 horas estar todo mundo pronto, e vir. Mas eu tenho esse suporte, né, que Nonato, ele, por ele ser missionário em tempo integral, ainda ele faz alguns serviços, né, de elétrica por fora, para poder dar esse suporte na finança da nossa casa, né? Mas eu sei que isso um dia o Senhor vai pedir ele por inteiro, né? Porque é necessário que ele esteja por inteiro na obra, sabe? Um dia eu creio que isso vai acontecer. Ele dá esse suporte, né? Quem troca os meninos, pega um, segura um para arrumar o outro. E ele sempre faz a comida, porque ninguém gosta da minha comida. Não. Ele quem cozinha. A gente fez um acordo, né? Eu cuido dos meninos, mas você cozinha. Então, a comida estando pronta, o resto dá pra gente ir se organizando. Mas é uma delícia, é muito bom. A gente recebe muito dos meninos, né? Esse retorno que eles passam para nós. É muito bom. Não é muito difícil. Eu achava que... Eu pensei que seria muito mais difícil, por ser 7 crianças, né? Eu achei assim, gente, eu não vou dar conta. Porque é difícil com 2, é difícil com 3. Mas é uma graça do Senhor que vem, que capacita de uma forma extraordinária. Que eu não tenho nem como explicar, mas acontece. E tá todo mundo vivo, todo mundo alimentado e tudo vestido, né? Pastor, né? Se para vocês tem sacrifícios, como vocês acham que a infância deles é impactada pela missão de vocês? Meu Deus. Aí é onde me pega. Ai, meu Deus. Porque
nós sabemos, nós temos maturidade para abrir mão, né? A gente sabe do que a gente vai perder. Ai, não consigo. Peraí, gente. O nervosismo foi embora e ficou só. Eles são muito bons. Eles confiam na gente, sabe? E quando a gente fala assim, uma coisa simples que eu vou falar. Lorena gosta muito de ir pro shopping. Ama ir pro shopping, porque quando ela era pequenininha, né, a gente levava muito. Clarice já com 3 meses chegou aqui, então para ela é natural, então ela mergulha. Mas Lorena é a que mais sente, né, por ser a mais velha. Eu converso muito com ela. Mas eu vejo ela provar, da provisão do Senhor. Então, assim, o que conforta a gente, o que traz, assim, certeza é que a necessidade dela, quando a gente não consegue suprir, o Senhor supre. Misteriosamente, milagrosamente. E é um ponto muito difícil da gente conversar, porque para que não gere traumas, né? Para que não gere nelas assim um peso, que a missão não seja um peso. Eu não tenho porque eu sou missionário. Eu sou privado disso porque eu sou... Para que a gente não transmita isso para eles. É uma responsabilidade. Mas é possível, né? Mas é possível, porque a gente demonstra para eles com a nossa vida, né? Aí eu sempre trago eles para que eles vivam as experiências deles com o Senhor. E eu digo assim, Senhor, eu vou até aqui, mas essa parte agora o Senhor vai fazer. Senhor, eu vou instruir até aqui. Mas ela vai ver o Senhor fazer, suprir ela. E ela vai dizer, mãe, bem que a senhora falou. Eu queria tanto. E Deus fez. Ela viu que não veio da mãe, não veio do pai, que veio de Deus. Sabe? Mas eu tenho a certeza disso, né? De que quando a gente instrui eles, de que eles são ouvidos, né? Eles têm uma missão, que eles fazem parte, não só porque são nossos filhos, mas porque Deus também ouve, escuta e supre eles. O preço que os nossos filhos pagam por causa da nossa escolha de andar nesse lugar, desenvolver algo no Senhor, eu creio que eu não sei explicar direito. Eles talvez possam explicar mais que a gente, mas o que eu vejo muito que eles perdem é um momento... Eu não sei, cara. Essa pergunta aí, eu não sei. Família a gente já é muito, mas eu acredito que eles perdem muito também. Esse lugar de família, né? Porque às vezes eu acho que eles têm que dividir o amor deles com outras pessoas, mas eu sei que eles perdem muito esse lugar de diversão, esse lugar, aquela família que vamos pro parquinho, vamos viajar em férias, vamos fazer aquilo. Então, eu acredito que eles, na minha visão, eles perdem muito. E uma coisa que eu falei até a Thaís, amor, a nossa escolha fez que os nossos filhos perdessem muito esse lugar, né? Às vezes a gente vê as famílias viajando, vou pra praia, vamos pro shopping, vamos... E às vezes a gente, como é que eu posso dizer, priva, né? Também pelas condições que a gente vive, e eles são privados dessas coisas. Mas eu vejo que eles têm perdido alguns privilégios de, vamos ser familiar, eu falo parte de vó, de primos, de tios, que estão muito longe, né? Então a nossa família está a 150 quilômetros da gente aqui, então não é toda hora que eles vão lá, nem eles vêm aqui, as vós, né? Os primos, as tias. Então a gente tem que privou eles desse lugar de estar em família. E hoje ela ainda sofre essas percas devido a... Às vezes tem pessoas na igreja, tem crianças na igreja, famílias na igreja, que caminham com a gente e depois elas acabam indo embora. E aí ela sofre esse desligamento. Até hoje ela sofre isso.
né? E não é fácil, né? Ela só tem 10 anos, mas eu tento trazer ela para esse lugar, né? De que o sentimento dela é real. Eu não viro as costas porque ela está sentindo. Eu digo a ela, filha, dói. Mas vamos, né? Quando ela quer algo material, né? Que ela pede, aí ela já pede dizendo assim, eu não sei se vai poder, né? Mas se puder, tipo, mas se não puder. Mas a gente vê que o quanto gerou impacto nela, né? E a gente tem que ter muito cuidado para que isso para que não gere nela algo ruim. Mas eu vejo que a mãe e o pai, ele tem esse poder de influência, né? De mesmo vendo que que ela tá passando por aqueles dilemas, você chorar junto. Isso é algo que também faz falta para mim, porque todas as minhas irmãs estão no Recife, né? Minha madrasta está no Recife, mas minha mãe está aqui. Eu falo pela vida da Thaís que toda a família dela está lá, nenhuma está aqui. E eu acredito que isso pode tornar algo difícil para nossos filhos. Tu tá aqui, ó, tá presa, se solta, porque é uma conversa tranquila, esquece câmera, esquece que a gente tá preocupado com tua história. Então, é você, eu quero que você, como é que você ministra no louvor, culto. como que você... Porque você é muito nova, não é comum a gente ver crianças... Muita falta, eu sinto muita falta dos meus 2 anos de idade. Quando meu pai me levava pra praia e me jogava assim no mar. Todo dia eu me sinto apaixonada por Jesus. Todo dia que eu olho pro céu e todo dia eu vejo canções pairando sobre a minha mente. Eu todo dia vejo mais uma canção. Todo dia, toda coisa que eu olho, tipo assim, eu sou espontânea como meu pai. Tudo que ele vê, ele canta. Eu vejo e canto. Lá eu boto os meus sentimentos. Lá mesmo eu conto uma história da Bíblia. Mas assim, todo dia eu me sinto apaixonada por ele. Toda vez que eu fecho os olhos, eu sinto que ele está do meu lado. Principalmente na escola, que exato momento eu sofri bullying nos 3 anos seguidos. Mas ele estava comigo e eu mudei muito para muitas escolas por causa desse exato bullying. Fui para muitas escolas particulares, muitas escolas públicas, mas lá nada melhorou. Depois que eu completei 10 anos foi que ficou melhor, que eu me aproximei de Jesus cada dia mais, que eu comecei a fazer meu devocional, que eu vou mais com meu pai, mais para missões, mais para viagens. Tá gigante, pô. Isso é bomba demais. Registrando e confirmando a da 19 de março, né? 19 de março de 2026. Vamos? Cadê o povo? Custa nada. Vem. Qual foi papai correndo pela primeira vez? Bora, vem. Tá faltando um. Cadê? Matheus é uma frente. É uma frente. Só pelo nome a gente já sabe. Vai curtir, pai! Porque a gente foi quando a gente começou a ver que essa prisão é de geração em geração. A bisavó tem o fabrico, E não é como se o povo não tivesse talento, porque ele não tem visão de mundo. E outra coisa, tanto dinheiro que passam por ele, mas eles permanecem na miséria. Permanecem na falta, porque você vê até a estrutura física, né? A gente trabalha em 3 pilares aqui na missão, que é paternidade, amor e justiça. E a gente ministra muito esse lugar da paternidade, do amor e da justiça. Então, essas famílias que hoje chegam aqui, elas são abraçadas de verdade nesse lugar. Eles recebem o verdadeiro amor, eles recebem a verdadeira paternidade, não querendo que eles nos chamem de pai ou mãe,
mas a paternidade verdadeira do Senhor. Nós apresentamos o Cristo, né? Como de verdade Ele é o nosso Pai, o nosso Abba. Então hoje a gente declara muito sobre esse lugar, tratando a forma dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Eu entendo que na passagem quando fala que e o espírito de Elias vai vir e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu sempre digo aqui na igreja que ele não vai nos ensinar a profetizar. Ele vai nos ensinar a ser pais que honram filhos e filhos que honram o pai. Independente das condições que o filho esteja, independente da condição que o pai também vai estar. Mas através desse lugar de honra, de cuidado, de paternidade, filiação, amor, a gente vai trazer de verdade a identidade de Cristo sobre a humanidade. Tanto que minha casa é uma casa adotiva, né? Nossos 4 filhos por adoção que hoje nós tivemos foi porque nós entendemos esse lugar de paternidade, amor e justiça. Então nós agimos com atos de justiça, né? E qual é o ato de justiça? Cara, adornar a noiva. Então, que os nossos corações cada dia mais venham estar nesse lugar de paterno. Venham estar nesse lugar de justiça, não julgando, mas fazendo a justiça. Né? E o que é fazer a justiça? É agir certo. É tocar essa nação, é tocar a cidade com o coração do Pai. Fazer o que ninguém está fazendo. É só o... A gente tem muito testemunho, inclusive de cura, de transformação através da criança, né? Através da criança, num projeto. Eu tenho um testemunho que é bem interessante, que teve uma criança que ela foi diagnosticada com obesidade. E a mãe dela me procurou mais ou menos com 6 meses após essa criança estar participando do futebol junto com a gente. E aí, chorando, ela me procurou e disse assim, eu refiz os exames do meu filho. E ele está livre do risco de obesidade. Era tipo 3 a obesidade dele. E ele está livre desse risco da obesidade, ele está ainda em acompanhamento, mas ele deixou o sedentarismo, né? Ele deixou de estar no celular para estar em comunhão, para estar junto com as crianças, não só no sábado. Na quinta-feira ele quer estar jogando, na quarta-feira ele quer estar jogando. Então, aquilo virou um hábito para o filho dela, depositar toda aquela ansiedade no esporte. Então, ele usou o esporte para poder fazer dele um estilo de vida, né? E aí, consequentemente, a mãe foi tocada pelo Senhor, porque ela viu a mão do Senhor, porque ela tinha feito de tudo para o filho dela sair daquela situação, mas ela não tinha encontrado o meio, às vezes reclamava, ela não sabia como lutar essa guerra, né? E outro testemunho também que é bem real para a gente é que tem a irmã Leninha, né? A gente ama muito a irmã Leninha, uma senhora que através da neta dela, ela conheceu a comunidade, ela aceitou a Jesus e a vida dela foi completamente assim transformada nessa realidade social, né? Ela, de necessitada, ela passou a nos ajudar no projeto, né? Então, de início a gente atendia ela e depois ela começou a ser bênção na vida de outras pessoas. Tenho a vida do Walter e da Michele também. Estava em um lugar de verdade nas drogas, a família quase destruída, e a gente trouxe ele de Recife para a cidade de Caruaru e disse, você quer mudar? E ele disse, eu quero mudar. E a gente não precisou internar ele em uma casa de apoio, em uma casa de recuperação. Eu não aconselho você fazer isso, mas eu fui direcionado pelo Espírito Santo de Deus e eu botei ele dentro da minha casa. Ele veio para minha casa as primeiras semanas.
Ele usava droga na rua e vinha para dentro da minha casa. E chegou um tempo que eu disse a ele, cara, você tem que mudar e você vai mudar. E eu fiz uma oração e orei, o Senhor, eu acredito na transformação na vida do Walter. E eu disse, a gente vai buscar tua esposa e teu filho. Ele disse, mas pastor, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu disse, não, a gente tem uma casa de apoio aqui, a gente vai botar você lá junto com a sua esposa e seu filho. Você não vai precisar pagar aluguel e Deus vai renovar sua vida, transformar sua vida. E a gente trouxe a Michelle e o Benjamin para cá, para a cidade de Caruaru, e a gente pôs eles na base de apoio. E Michelle estava muito desesperançada, ela estava muito triste. E eu disse, vocês vão viver uma nova história no Senhor nesse lugar. E a gente pegou eles foram para a casa de apoio. E hoje eles funcionam como diáconos da igreja. Walter é totalmente transformado, sarado, curado. Se livrou do crack. Certo, eu me chamo Walter, né? Eu sou o presbítero aqui da Igreja Amor do Pai e sou primo, né? Em primeiro lugar, da pastora Thaís. Eu morava lá em Recife, nasci e me criei em Recife, desde pequeno. E eu me converti em 2010, né? E a minha conversão foi bem forte, que eu vivi uma vida no fundo do poço mesmo, né? Uma vida nas trevas, como a gente pode dizer, longe de Deus mesmo. Então, eu vivi uma vida de droga, de prostituição, de criminalidade, né? Andei em caminho de magia negra, de umbanda, quimbanda, né? Viver em cemitério, encruzilhada, mata virgem. Então, sem nenhum conhecimento, o inimigo cegando o entendimento, a gente não tem a luz, né? Mas muitas pessoas vinham e me evangelizavam. Eu comecei a trabalhar de Uber. E como eu comecei a trabalhar em Uber lá em Recife, então isso tomou muito meu tempo. Tomou muito meu tempo mesmo. Então, eu tinha que bater meta, né? Eu tinha que pagar o aluguel do carro, eu tinha que ter a responsabilidade de casa. Então, por um momento, como eu posso dizer, muitas distrações veio. Então, eu acabei me distanciando da minha vida espiritual. Tudo mais. E ali eu tive uma recaída, né? Fiquei fraco espiritualmente. Aí eu comecei de novo a usar droga. Naquele momento ali. Só que quando eu usava droga ali, ou na praia, ali em Recife, na orla ali, ou então dentro do carro, eu dizia, mas pai, eu já preguei para traficante, prostituta, ladrão, pessoas comuns, tudo mais, e hoje eu tô aqui, né? E eu me lembro que eu disse, Espírito Santo, me ajuda a sair daqui, porque eu não estava conseguindo. E eu disse, não, eu preciso mudar de ambiente, eu preciso de uma saída. Eu orei a Deus, né? Aí minha prima Thaís foi e disse, vem-te embora para cá, para Caruaru, né? Porque ela é muito alegre, ela é muito de família, né? A pastora Thaís é muito de família. E ela quer convencer todo mundo da família, vem-te embora para Caruaru, quer estar junto, né? Aí eu disse, mas rapaz, vê aí se tem algum emprego para mim aí, só para eu começar, porque eu não posso, tenho família, tenho uma esposa, tenho um filho. Aí ela mexeu esse pauzinho aqui e disse, olha, tem ali um provedor de internet. Aí eu disse, eu estava trabalhando lá em Recife, eu vim para cá, aí fiz a entrevista, passei, né, o cara disse, começa tal dia. Aí pronto, aí eu deixei minha esposa lá, vim e comecei a trabalhar, e aqui eles me ajudaram muito, né, que eu estava num momento muito difícil, tanto espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Aí eu vim para cá, e aqui eu fiquei, ela morava num apartamento aqui, num condomínio, e ali eu fiquei com ela lá, passei uns dias lá trabalhando, né, e dormindo lá, e minha esposa e meu filho lá em Recife. E aí passei esse período onde ele me ajudou muito, até hoje eu sou grato, né? Aí como ela disse, eu fiz por você porque você é família, porque se fosse eu, você também não faria? Eu disse, com certeza, né? Com certeza. Aí, e ali nesse período, foi um período de... eu queria mudar, né? Eu queria mudar,
E eu disse, não, eu preciso mudar o ambiente, eu preciso. E eu tive esse amparo, eu tive esse auxílio, essa ajuda da pastora Thaís e do pastor Nonato, que me ajudaram bastante, né? Eu me erguei ali dando palavra de amor, né? A minha história ela é um pouquinho mais íntima, porque o meu esposo ele é primo da pastora Thaís. Então a gente é família. Então, em 2000 e... Vou lembrar o ano direitinho não, mas assim, 2000 e alguma coisa, aconteceu algumas histórias com a gente, algumas coisas assim bem peculiares, onde o meu esposo ele teve uma vida muito, vamos falar assim, complicada, porque desde a adolescência dele, ele teve umas histórias com droga e tudo mais. Então, quando ele se tornou adulto, depois disso, ele começou a voltar de novo para esse caminho. E aconteceu o quê? Que com esse caminho dele, a gente já tinha se casado e tudo mais. Então a gente teve uma história bem triste nesse início do casamento. Daí então, ele se afundou mesmo. Se afundou extremamente nas drogas e tal. Foi quando a pastora Thaís soube. Aí ela ligou pra gente e falou assim, ó, eu quero convidar vocês para vir aqui pra minha igreja. Não como pastores, nem como família, mas trazer vocês para resgatar Walter. No caso, não foi bem por mim, mas por ele, né? Aí a gente veio pra Caruaru. Com nenhuma expectativa, nenhuma, porque eu já tava frustrada, extremamente frustrada. Meu relacionamento tava, tipo assim, água abaixo. Eu via o meu filho sofrendo, eu me via sofrendo e eu não conseguia fazer nada, porque era uma situação que não era do meu controle. Mesmo que eu orasse, mesmo que eu buscasse ao Senhor, aquilo não mudava ele, só via ele se afundando, se afundando, se afundando. Foi quando a gente veio pra cá. A gente passou por uma situação bem mais complicada, porque aí ele dizia, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu necessito mudar. Por mim e por vocês. Aí foi quando a pastora Thaís disse assim, não, vem pra cá, eu vou acolher vocês aqui. E a gente vai lutar junto. Não vai ser mais sozinho, vai ser eu e vocês junto. Então a gente começou a fazer propósitos de oração por ele. A gente começou a levantar um clamor e o Senhor resgatou ele de volta. Então assim, a Igreja Amor do Pai pra mim hoje, ela é como se fosse o meu porto seguro. Os pastores são aquelas pessoas que reconstruíram de novo o meu lar, a minha família, o meu casamento. E por saber que o meu filho tem um pai presente hoje, eu agradeço muito a vida deles por isso, porque só eles sabem do sofrimento que a gente teve, da situação que a gente passou, de saber que talvez hoje o meu casamento não estivesse mais como está, o meu filho hoje está com 6 anos, ele não ia mais ter pai, talvez ele pudesse ter morrido, ou se afundado de vez nas drogas, porque a família dele tem um histórico assim, então a gente já ficava muito assustado com isso. Mas hoje eu vejo que o Senhor restaurou o meu esposo, o meu casamento, a minha família, através do ministério, através da vida do pastor, da pastora, através desse lugar aqui. Caruaru pra gente hoje é um porto seguro. Caruaru é o lugar que trouxe algo novo, restaurou algo novo na nossa vida. E por isso eu sou muito grata pela vida deles, por tudo que eles fizeram pela gente. E assim, a nossa história hoje com a Igreja Amor do Pai é mais profunda, porque hoje a gente faz parte desse lugar. Hoje a gente está construindo esse lugar junto, não só como família, mas também como membro dessa igreja, como um corpo do presbitério dessa igreja, e saber que a igreja hoje está de portas abertas há 1 ano aqui nesse lugar, onde vidas têm sido restauradas, vidas têm sido transformadas, onde projetos têm sido construídos. A gente vê aqui que aqui a gente tem famílias que foram bastante estudadas pela igreja em geral. Muitas ações sociais vieram a essa igreja através de projetos que foram criados aqui. Então, beneficiou tanto a comunidade como também o pessoal da igreja. Então, isso é gratificante, saber que, por um trabalho deles, muitas pessoas têm sido abençoadas. E a minha vida é um testemunho disso. O pastorzão, quem conhece de perto, tem um coração muito grande, né? Que eu conheço o Nonato desde que a gente morava lá em Recife, no Imbura ali, no bairro do Imbura. E eu sempre andava com minha prima Thaís, né? A gente sempre andava, aí Nonato apareceu, aí ela, eita, que homem bonito. Aí eu disse, só que tinha um cara querendo namorar com ela, né? Aí ela disse, e aí, primo, o que tu acha? Que ela tá indecisa ali, e eu, como era muito amigo dela, a gente sempre andava junto, a gente ia para consagração de 5 horas da manhã em jejum de Daniel ali, e a gente orava, aí a gente trabalhava em plano de saúde, que o pai dela é empresário, que é meu tio, e a gente fazia plano de saúde, seguro de carro, então a gente sempre estava junto. Então ela veio compartilhar, aí eu disse, olha, rapaz, analisando aqui,
Nonato é mais desenrolado. Nonato é mais desenrolado, mais falante, é um camaleão, onde ele chega, faz amizade, não tem tempo ruim, não. Tu acha. Só que o coração dela já estava apaixonado, né? Já estava meio caído. O outro cara era mais, né? Tinha um jeito dele, né? E da igreja lá, onde ela fazia parte, aí pronto. Aí começaram a namorar e hoje tá aí. O pastorzão é um coração enorme, muito enorme mesmo, generoso, gosta de ajudar. Na época que a gente chegou aqui, depois de toda essa situação, eu me dizia que eu não conseguiria mais chegar perto do Senhor, sabe? Era aquele vazio. Eu me sentia frustrada, enganada, desanimada, e nada mais me fazia chegar perto de Deus. Eu poderia ouvir 1 milhão de pregação, 1 milhão de louvor, e nada mais me fazia ter aquele desejo, aquele anseio de ficar mais perto do Senhor. Foi quando a gente veio pra cá, e num lugar assim, que não tinha piso, não tinha reboco, e todo mundo dizia, o que vai sair daqui? E foi naquele lugar, quando o pastor começou a tocar o teclado e abrir a boca dele, que eu senti de novo o Espírito Santo do Senhor. Que eu senti de novo algo despertando na minha vida, algo que eu até hoje me lembro, que no meio de uma adoração, o pastor falou assim, refloresça de novo. Depois daquele dia eu senti que eu refloresci, que eu floresci novamente, que aquilo que estava murcho desabrochou, cresceu e refloresceu. Então, o ministério do pastor, eu já falei para ele, o Senhor é um adorador nato. E através da sua adoração foi que eu consegui ser ativada de novo. E tanto eu como meu esposo, então as pessoas falam a mesma coisa. Esse ministério tem um ministério de adoração que é incomparável a qualquer outro lugar. Eu já fui de outra igreja e assim, a gente não tinha um louvor como tem aqui. A gente não sentia a presença do Senhor no louvor como a gente sente aqui. Então eu sei que aqui foi algo que o Senhor me trouxe mesmo para me transformar. E como eu falei mais uma vez, me florescer de novo. Amor, paternidade e justiça. Porque aqui é plantado amor, paternidade e justiça. Aqui nessa igreja, se você pegar cada membro, você vai dizer, aqui não falta amor. Tanto da parte de Deus como dos líderes espiritual. Entendeu? Justiça, paternidade. Porque o pastor é um paizão. O pastor é um paizão, porque deve ajudar, aconselhamento, ele tá junto, tá perto. Ele é um cara que gosta de estar perto. Entendeu? É um cara que tá ali o que der enviar para lhe ajudar. Então, aqui, nessa igreja aqui, é amor, paternidade e justiça, que eu posso dizer, né? Nessas 3 palavras aí. E aqui eu me sinto muito feliz, né? Abençoado, a gente fazendo a obra de Deus. Aqui a gente sabe que a gente não é dono de nada, né? E tudo pertence a Deus, mas essa igreja aqui foi levantada para mudar. E até então, quando esse prédio estava sendo feito aqui, a mulher teve um sonho, a mãe da dona. Ela disse, eu vou fazer 2 galpão. Aí a mãe dela disse, não. Aí eu sonhei que aqui ia ser uma igreja. E um pastor eu vim ali procurar. E a gente tava lá na garagem, bem pequenininha. Eu acho que era isso daqui, ó. A garagem. E o pastor foi aqui na gráfica, ele viu esse prédio aqui. Aí ele veio, opa, tudo bom, eu sou pastor, eu queria ver aqui o preço e tudo mais. Ela, não acredito. Ele, o que foi? E eu ia fazer 2 galpão, mas minha mãe disse que aqui ia ser uma igreja. E que um pastor ia vir me procurar. E hoje está aí a igreja. É como eu disse antes, né? Muitas vidas foram abençoadas aqui. Né? Muitas vidas foram abençoadas. Então não tem como ser abençoada se Deus não tiver no negócio. Assim que eu conheci eles, né, a gente foi pro primeiro culto, né, e tipo assim, você vê muito hoje as músicas, elas são cantadas, né, não que seja errado você cantar uma música que tem letra, só que quando ele começou a cantar no teclado, é algo sobrenatural, é algo que envolve seu espírito, assim, sua alma. E eu me lembro de algo que marcou muito. Ele disse assim, você precisa de músicas feitas para adorar o Senhor? Por que você não abre sua boca e começa a cantar o louvor? O que você tem para entregar? Oxe, isso é na adoração. Você fica assim,
tipo assim, meu Deus, aí você aprende o que é adorar, o que é ser elevado na presença do Senhor, o que é você adorar o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma. O louvor é algo que impacta o nosso coração, né? É algo que deixa a nossa alma ali mais sensível para perceber do Senhor, para entender do Senhor, e que deixa o nosso coração com um campo assim fértil para que a semente ela venha se plantada, né? E eu percebo que o pastor Nonato ele tem uma unção muito forte no louvor, é diferente, é diferente, é algo assim que ele carrega. Ele carrega a unção do amor. Quando eles foram consagrados, eu estava lá e o pastor Nick Bilma disse que eles carregavam a unção do amor. E eu me lembro, eu estava afastada, eu estava distante do Senhor, e a pastora ela sempre manteve contato com a gente. E ela disse a mim, olha, vai ter uma conferência famintos, lá na I-35, lá no I-35, né? E foi a conferência todinha, ministrando e tal. Aí eu me lembro algo assim que tocou muito no meu coração. Teve toda essa ministração. E no final o pastor já tinha ministrado, mas ele subiu de novo para ministrar, para falar sobre o amor. O Espírito Santo tocou nele. A Hilary, ela foi uma menina que veio de outra cidade. Ela veio abandonada pela mãe e pelo próprio pai. Ela era órfã de mãe quando chegou aqui na cidade. E depois de um tempo que ela começou a congregar conosco, ela ficou órfã do seu pai. E a gente deu todo aquele apoio na paternidade, na maternidade. Era uma menina que chegou com esperança de trabalhar aqui. Mas ela foi impactada com aquilo que o Senhor estava fazendo através das nossas vidas aqui na cidade de Caruaru. Ela estava destruída ministerialmente. Ela tinha passado por algumas decepções, né? Ela não era uma pessoa fácil, né? Ela não é até hoje fácil. Mas ela passou por muitas, como é que eu posso dizer assim, percas em pouco tempo. E a gente veio trazendo ela para o caminho, liberando palavra, acolhendo. E hoje, quando eu olho para Hilary, eu olho para uma mulher. Ela chegou uma menina e hoje ela é uma mulher. Eu não sou daqui de Caruaru, eu vim de Ribeirão. E quando eu vim de Ribeirão para cá, eu vim de uma igreja bem convencional. Só que quando eu estava naquela igreja, eu estava numa conferência de jovens e eu recebi uma palavra. Lá naquela conferência, um pastor, ele veio ministrar e ele disse assim para mim, que o Senhor estava me levantando para uma obra missionária. E disse mais, e liberou uma palavra para o meu pastor local, e disse assim, não segure seus jovens, deixe porque eles vão, ó. E isso impactou o nosso coração, porque a gente vivia debaixo de uma liderança, essa liderança ela prendia muita gente, e as igrejas lá de Ribeirão me chamavam os jovens para ministrar, e o pastor às vezes prendia muito. E a gente não tinha muita noção, sabia um pouco sobre o reino de Deus, tinha uma visão sobre o que era a missão, mas em prática em si não sabia, porque, por exemplo, na minha mente mesmo, eu pensaria que eu só ia poder fazer missão se eu fosse para uma convenção batista e fizesse missiologia. Isso estava na minha mente, não que isso seja errado, isso é muito bom, mas isso engessava o reino e engessava o agir de Deus. Aí quando eu vim para cá, para Caruaru, que conheci os meus pastores, eu já vim por uma indicação de uma amiga minha, que a gente foi para o encontro com Deus, fez amizade e tinha esse contato. Ela assim, olha, a gente está aqui precisando, a gente está aqui para cuidar de vocês.
E assim, o primeiro impacto que eu tive com eles foi assim, assustador. Porque eu disse assim, meu Deus, como pode pessoas tão simples carregar tanto de Deus? Você tem que dar outra pra mim? Sim. Eu. Queria ganhar outra agora. Um colete amarelo, um colete preto. Pega aqui o colete. Um colete amarelo, um colete preto. Vem pra cá, tá bom. Pega esse. O pênalti. Bora, filho. Goleirão. Olha aí. A jogadora Ana aqui, ó. Olha aí. Aí foi no dia 12 de outubro de 2019, quando a gente chegou. A gente via essa necessidade da gente poder atender as crianças da comunidade. Como a gente percebeu essa diferença de tinha crianças assim que a gente que ia para a igreja, que às vezes não tinha um pai que era cristão, mas que frequentava, né, os nossos momentos de adoração. E a gente começou a ter esse relacionamento e a gente via a necessidade delas. São crianças que têm assim 12 anos e que ainda não sabiam ler. Mesmo tendo pai, tendo mãe, mas às vezes os pais trabalhavam e elas ficavam na rua, né, já brincando na rua, umas ficam no celular. Então assim, elas não dão tanta ênfase para os estudos. E essa falta, né, dos pais presentes, trouxe esse desafio para a gente, né? A gente notou isso e a gente queria cooperar de alguma forma. Não julgar os pais porque estavam trabalhando, nem julgar porque eles não poderiam dar essa assistência, mas que a gente podia ser resposta como igreja para essas crianças. E a gente começou a chamar essas crianças inicialmente para vir um sábado à tarde para a igreja. A gente montou, era algo tão simples assim, que a gente fez um lanche, colocava a música de criança, vestia uma roupinha de palhaço e começava a dançar e trazer alegria para elas. E aí a gente fazia agora a hora do lanche. Aí às vezes o lanche era pão com mortadela, biscoito com guaraná, coisa simples, mas que para elas assim era. E a gente via essa simplicidade no coração delas, né? Essa resposta delas, né? Em forma de gratidão. E a gente começou assim. E aí foi cada vez criança vai chamando mais criança. Quando a gente tinha a igreja lá no Salgado, a gente tinha um espaço que a gente colocou 120 crianças num evento que a gente fez. A gente não tinha proporção, né, de que aquilo ia acontecer, quantas crianças iam alcançar. E aí, quando a gente via só crianças chegando, e a gente, e agora, o que é que a gente vai fazer? Porque chegou a botar 120 crianças, foi logo no início, né, do projeto. E isso trouxe pra gente assim, a gente tá no caminho certo, a gente não pode desistir, a gente precisa permanecer, perseverar. E aí, quando a gente... Vamos encontrar um campo, um lugar, vamos encontrar para a gente fazer um treino, juntar essas crianças, tanto menino quanto menina. A gente precisa trazer para eles essa questão, tanto do esporte quanto da cultura, né? Eu gosto muito de pintar a tela.
né? Nas horas vagas eu gosto de melar a patela, pintar. E aí eu queria também poder compartilhar um pouco dessa arte para eles. Aí eu juntava na minha casa, chamava para minha casa e a gente começava a compartilhar, fazer uns quadros proféticos. E daqui a pouco foi juntando crianças. E a gente conseguiu alcançar 2 comunidades. A gente estava fazendo assim, sábados, dias diferentes, em 2 lugares diferentes. A gente fazia na Rua da Lata, a gente fazia na Novo Mundo. E aí a gente começa os desafios, né? Porque aonde é que a gente vai colocar todas essas crianças? Como que a gente vai começar a se mover para que elas permaneçam, né? Porque as crianças vão crescendo, né? E aí elas vão querendo mais estabilidade, né, no projeto. E aí começa o desafio da gente não ter o recurso suficiente para manter o projeto. E aí onde a gente aprende também como lição, né? Porque a gente começou com o coração, mas a gente não consegue manter sem o recurso, sem a cooperação, né? Da igreja e das igrejas para manter o projeto funcionando. Nosso coração era dar sempre um contraturno escolar para elas, alfabetizar muitas vezes os pais, que muitos pais que a gente conhece ainda não são alfabetizados, sentem vergonha de ir para um EJA, para a escola. E aí a gente foi fazendo esse trabalho assim, de pouquinho, trazendo na igreja, levando para casa, para a sala de casa. Um dos projetos que a igreja criou, que beneficiou muito a comunidade, que infelizmente hoje a gente teve que parar, porque o lugar que era o campo foi construído uma creche, então por enquanto está em stand-by, foi o projeto de futebol. Na época a gente tinha 90 crianças, e esse projeto não atendia só aquelas crianças, mas também a família delas. Porque através do projeto do futebol, a gente conseguiu muitas, vamos dizer assim, projetos de ação social. Foram eles, dentista, a gente conseguiu doações de cesta básica, colchões. Para essas famílias que são muito carentes, conseguimos também doações de roupas, eventos que vêm para cortar cabelo. Várias pessoas se compadecem com a situação das crianças que estão nesse lugar e vieram e cooperaram conosco. Mas infelizmente hoje, devido ao campo não estar mais funcionando, esse projeto parou. Aí posso perguntar assim hoje, mas essas crianças continuam na igreja? Algumas sim, e muitas delas infelizmente não. Porque a gente não está tendo mais esse acompanhamento, esse controle com elas. Algumas a gente tem até um dos meninos que o nome dele é Cristóvão, ele está vindo frequentemente nos cultos e recentemente trouxe toda a família dele para o culto. Então assim, a gente tem visto que o Senhor está trabalhando essas pessoas e logo logo cremos que vai voltar tudo novamente, né? Antes desse projeto, ele não era só aqui, ele era antes na Vila Andorinha, aqui próximo. Então a gente conseguiu um lugar, um espaço cedido para poder a gente voltar novamente às nossas atividades, mas infelizmente aconteceu algumas coisas que foram levantadas e a gente mudou para um outro lugar também na Vila Andorinha. Aí desse lugar novamente a gente veio para o Chique Chique. Aqui no Chique Chique, infelizmente não tem lugar, a gente não migrou, né? A gente não parou o projeto, porém, como o senhor me perguntou, a questão do acompanhamento das crianças é mais complicada, porque eles não moram exatamente no Chique Chique, eles moram na Vila Andorinha, que é próximo aqui, Vila Andorinha e um outro bairrozinho vizinho. E essas crianças, infelizmente, os pais não são cristãos. Então, muitos deles não permitem as crianças estarem na igreja. Às vezes, a gente fazia o quê? Vamos buscar. A gente ia lá, buscava, tentava acompanhar, mas infelizmente ficou muito difícil, muito complicado, porque o pastor não tem um carro que compõe todas as crianças. Aqui na igreja, nem todos os irmãos têm carro também para poder estar ajudando. E a gente também não tem essa facilidade de estar indo lá e buscando as crianças. Algumas delas já se mudaram daqui, estão em outros lugares. Então, para acompanhar elas hoje, a gente acredita que... A gente tem um grupo, na verdade, do WhatsApp. Então a gente só consegue estar falando com elas por lá. Mandando mensagem, perguntando como estamos. A gente não consegue mais juntar elas todas por conta dessa questão. Eu tenho um filho de 6 anos. Então, para mim, o meu filho, ele estar no caminho do Senhor vai ser a minha maior conquista. Então eu trato todas as crianças aqui da igreja com o mesmo amor, com esse mesmo cuidado, porque eu sei que elas crescerão sendo também um futuro pastor, uma futura pastora, um futuro diácono, uma futura diaconisa. E isso precisa de mim também. Por quê? Porque muitos pais não conhecem tanto a Bíblia, não têm tempo de ensinar, não têm tempo de mostrar a essas crianças o caminho. Então,
eu carrego esse peso. Eu digo, eu vou ensiná-las. Mesmo que seja pouco aqui na igreja, nesse tempinho aqui, eu quero fazer o meu papel como mãe, primeiro para o meu filho, e assim como também como uma amiga para essas crianças que vêm aqui para a igreja. A gente tem muitas crianças, muitas delas são autistas, muitas delas são crianças que nunca vieram à igreja e quando vêm se apaixona pela salinha, pelo cuidado que eles têm, pelas tias que a gente tem aqui presente. Eu posso contar uma história de uma menina que ela não está mais hoje, que ela mora em Santa Cruz, mas ela vinha para cá, para a igreja, ela é autista. E aqui era o único lugar que ela ficava quieta. Era o único lugar que ela dizia assim, aqui eu me sinto bem. E então, um dia, assim, ela não era uma criança que ficava olhando para você e nem muito menos de se expressar na frente de alguém. Teve um dia que ela chegou ali e falou, tia, hoje eu quero cantar no culto. A mãe dela desabou, porque isso foi algo que a mãe dela não tinha ainda visto ela fazer, nem na escola, nem em casa, até com os próprios parentes ela tinha um certo fechamento. Tinha também um outro menino, que era também da mesma forma, ele também era autista, e quando veio pra cá ele passou por essa mesma situação. No caso não era aqui na igreja, era quando a gente tinha base. Ele era da mesma rua, só que ele chorava para pedir a mãe para ir para a igreja, porque ele conheceu Jesus naquele lugar e conheceu crianças que também ajudavam eles a estar perto de Jesus. Então, assim, o meu papel hoje é levar essas crianças ao caminho do Senhor e a minha falta hoje é, infelizmente, não poder estar trazendo essas crianças que eram do futebol estar aqui para a igreja, porque isso causa uma dor muito grande no meu coração, porque eu sei que aqui era um lugar onde elas encontravam Jesus. Aqui é um lugar onde eu podia expressar um pouco do que eu sei para elas. E isso tem sido frustrante muitas vezes. Mas eu creio que vai chegar o tempo. Opa, tudo bom? E ele que perdeu. Vou passar na Globo. Oi, oi. Vê se tem alguma coceira dele. Pato, vem correr atrás do peru. Lugar missionário as pessoas falam como um lugar de escassez. E realmente a gente vive esse lugar escasso de muitas coisas. Mas não é só financeiro. É de uma ligação de um amigo. É de uma palavra de incentivo de alguém. Tá entendendo? É de uma mensagem no WhatsApp. As pessoas usam o WhatsApp muitas coisas. Até posta coisas no Instagram. Mas, de fato, ela não liga para o missionário. Tu tá entendendo? Não pergunta como está a situação. Não pergunta, e aí, cara, como é que é estar nesse lugar em família? Então, a gente é escasso de muitas coisas. Mas a questão financeira, em termos de missões, é a questão que, hoje, de fato, é que atrapalha muita coisa. Tu tá entendendo? E, principalmente quando a gente é família. Quando a gente é solteiro, cara, a gente pega um Vans furado ali, vai pra qualquer lugar, tu acha bonito, diz é missionário. Mas quando você é pai de 7, de 3, de 2, de 5, você não quer ver seu filho andando com o tênis furado, vai dizer ali, ó, o cara é crente, mas ó como vive o menino, de roupa doada, de roupa manchada. Tu tá entendendo? Então, assim, pra gente é difícil. Porque hoje, as pessoas quando olham ali, olha o missionário. Quando o missionário tem uma Land Rover, ou tem uma SW4, ou tem carro bom, e chega, olha o missionário, ele é cheio de Deus, porque ele tem coisas. Aí chega a gente, missionário do sertão, do Agreste, chega lá todo simples, sem carro, irmão, manda a passagem aí, porque a gente não tem nem a passagem para chegar, e a gente ainda é julgado. Porque as pessoas pensam que um lugar que tem prosperidade é porque Deus habita. E o lugar onde não tem muito recurso é porque Deus não está. E a gente sabe que totalmente isso é errado. Não é assim que Deus age. Tem pessoas que
outras pessoas já olharam para eles, né? Tem pessoas hoje muitos empresários que deixaram a vida de empresário para viver no campo. E eles trouxeram algo deles com eles. E a gente vê hoje que as pessoas, quando se retrata a ofertar em bases missionárias, em missionários, eles fazem isso como se fosse uma caridade. Ou lugar de extremo como se fosse uma esmola. Mas não é. É a missão da igreja. É estar investindo no campo. É estar investindo na missão. É estar suprindo a necessidade dos missionários. Às vezes as pessoas olham assim, como é que eu faço para ofertar? Às vezes quer ofertar uma grande quantia e espera chegar a grande quantia e nunca tem. Enquanto ele, com aquela pequena quantia, podia já ter abençoado uma família, um jovem que está no campo missionário. O pequeno valor que a gente tem, eu falo porque eu tenho amigos na África. Então, R$10, R$5, R$3, R$1 que a gente tem aqui é equivalente a 15 meticais. 15 é uma refeição. Então, às vezes a gente olha para cá, olha para os nossos irmãos de lá fora, e a gente não sabe que apenas R$1 eu posso estar dando uma refeição ao irmão que vai estar em Moçambique, ao irmão que vai estar na Angola, ao irmão que vai estar nas regiões africanas ministrando o Evangelho de Cristo. E a gente pensa que a nossa moeda não é válida, mas é muito válida se for de coração. Porque missões, irmãos, é uma obrigação nossa a ajudar. Eu vejo que as igrejas têm falado muito em missões, mas não têm investido em missões. Não têm acolhido famílias missionárias, não têm acolhido um lugar para dizer assim, vamos abençoar esse lugar em missões. Então, tem missionário na igreja, mas pessoas que nunca saíram daquele ambiente de igreja e só em viagens missionárias e não abençoa missionário em outros lugares. Tem pessoas que são ditas como missionárias na igreja, mas não investem em missões. É o nome missionário sem ir. É o nome de eu sou missionário, mas eu não tenho o ID. E a gente sabe que missão é o ID do Senhor, né? Ide e proclamai o evangelho a toda criatura. Mas se tem o ID, tem que ter as pessoas que vão manter essas pessoas.
As pessoas, quando falam de missão, vê algo que já está acontecendo. Eu estou aqui na missão em Caruaru 7 anos. Então, as pessoas olham, já tem uma igreja? Já tem pessoas? Sim, porque missão é isso. Missão não é você chegar e só ficar andando na rua. Missão é você chegar e implantar o reino do Senhor, é abrir uma congregação. Não só é ficar uma base missionária. Então, às vezes a gente fala sobre missões, vou fazer missão. Mas já tem uma igreja. Lógico que isso, o fundamento da missão é abrir uma congregação. Não é implantar uma base. A base vai ter lá para suporte para missionários que vão chegar. Mas a função da base missionária é implantar a igreja. Então, às vezes as pessoas se confundem muito, né? Eu vou para um lugar onde ninguém quer ir, tá? Mas eu vou para um lugar onde ninguém quer ir para implantar uma base missionária e só fazer escola de missões? Ou eu vou implantar a igreja do Senhor naquele lugar? Cara, me desculpe, pessoas ou bases que fazem isso, de vocês não estarem abrindo congregações nos lugares onde vocês têm base. Mas eu acredito que a verdadeira missão não é eu implantar placas. Vamos supor, queria eu que nós fôssemos só uma placa, uma só igreja. Queria eu que isso fosse. Mas não é assim. Mas as pessoas querem implantar bases missionárias e só ficar com missionários nessas bases. Mas não envia pastores. Não envia famílias pastoral. Então, o que é que acontece hoje? Poucas congregações estão sendo reerguidas por falta de enviar família. Porque a igreja ela vai começar com conversão, mas ela vai continuar com famílias restauradas. Então, a proporção do crescimento de uma base missionária, vamos supor, que se torna-se uma igreja automaticamente, ela tem que ser vivida de fato com unhas e dentes. Né? Quer dizer, eu vou mesmo para um lugar onde ninguém quer ir, mas eu não vou para uma escola. Eu vou para implantar algo do Senhor naquele lugar. Eu não vou estar de férias, né? Eu vou para viver e desfrutar de fato daquele lugar e que o Senhor gaste minha vida naquele lugar por amor de muitos que ali vão estar. Cara, eu digo que como esposo e como homem, como supridor da casa, não é um lugar fácil que a gente vive. Por quê? A gente teve que fazer muita renúncia lá atrás. Então, a gente perde amigos,
a gente perde recursos, a gente abre mão de trabalhos. E você sabe que hoje pessoas casadas, cara, quer dar o melhor para sua esposa, quer dar o melhor para os seus filhos. E quando você olha para um lado, você não tem. Quando você olha para o outro, você não encontra. E nesse lugar de missões existem muitas renúncias que tem que ser andado junto um com o outro, porque senão não vai dar certo. Então hoje eu agradeço a Deus por ter me dado uma esposa com o mesmo propósito que o meu, para que essas pequenas faltas não venham interferir no nosso relacionamento ou na criação dos nossos filhos, ou perante o ministério e a missão que o Senhor nos deu para concluirmos e cumprirmos. Mas eu, no fundo do meu coração, às vezes eu sinto que eu estou falhando nesse lugar de dar o melhor. Mas eu dou o melhor que hoje eu posso. Mas para também não falhar naquilo que o Senhor me mandou eu fazer. Eu sei que a gente perde muita coisa, mas eu sei que a gente também ganha muita coisa. E eu acho que a gente perde mais do que ganha. Porque o reino de Deus é perder, né, para ganhar. E às vezes o ganho não vai ser a mesma quantidade da perca que a gente vai ter. Mas só em você ver, cara, uma família sendo transformada, só de você ver uma criança sendo adotada, só de você ver uma família que era disfuncional começar a ser uma família funcional, só de você ver pessoas que chegaram destruídas emocionalmente e elas serem revigoradas através do Espírito Santo no Senhor, cara, não tem pago. Não tem algo maior do que ver isso. Jovens que estavam nas drogas, crianças que estavam nas ruas, isso não tem preço. Então, é uma coisa que eu estava conversando com o Thaís, é dizer, amor, se fosse pra gente voltar tudo de novo e viver tudo de novo, a gente vivia 100 vezes tudo de novo. Porque não existe privilégio maior do que onde a gente está hoje e vendo as vidas que já passaram por nós, que já se aconselharam com a gente dentro dessa cidade e hoje são homens e mulheres de Deus. Mudaram a sua expectativa, mudaram o seu modo de pensar, seu modo de agir. Mudaram a maneira de tratar os filhos. Então, hoje eu acredito, cara, que as nossas percas foram para um ganho do reino. E hoje, como família, como igreja, né, eu acredito que está sendo um lugar muito bom, né, de estar. E eu vou dizer algo aqui. Hoje nós estamos vamos se tornar, na verdade, eu acho que um dos maiores projetos sociais do Agreste. E eu tenho medo. Porque quando Deus faz, Ele faz com excelência. E a nossa igreja está vivendo algo extraordinário no Senhor. De cada momento que nós estamos vivendo como comunidade, de crescimento, de unidade na igreja. Meus filhos hoje, né, estão começando a desfrutar de verdade o que é esperar no Senhor. E eu creio que em breve, no futuro que está bem próximo, eu vou poder ver os meus filhos numa escola, eu e minha esposa na nossa casa, a igreja desfrutando um avivamento que vai se estabelecer sobre o Agreste de Caruaru. E, cara, aquele negócio, né? Eu acredito muito no que há de vir. Mas o que eu posso dizer hoje sobre o futuro é que eu estou disposto a vivê-lo. Eu não sei se vai vir como chuva, se vai vir como vento,
se vai vir como uma brisa, mas eu quero dizer que eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor já nos prometeu.